sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência tem a responsabilidade de cuidar da memória institucional do tribunal, da memória dos servidores, dos magistrados. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, terça-feira chuvosa, na capital da República, temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal o eminente juiz de direito, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros. O Dr. Maroja é o juiz titular da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Hoje, o Dr. Maroja é um dos juízes mais famosos em Brasília, está a todo momento na imprensa, cuida dos problemas ambientais, fundiários do Distrito Federal, tem muitos problemas. Então, o Dr. Maroja é um juiz muito conhecido, conceituado, uma pessoa muito simpática, querida aqui no Poder Judiciário. O Dr. Maroja é jovem, tem 56 anos. Nasceu no dia 13 de setembro de 1969, no Rio de Janeiro. É filho de José Carlos Muniz de Medeiros e Maria Flávia Maroja Muniz de Medeiros. O Dr. Maroja graduou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense, em 1992, tornando-se posteriormente especialista em Ciências Criminais pela Universidade Católica de Brasília. Dr. Maroja é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Então, é um juiz capacitado, muito competente, estuda muito. E antes de ingressar na magistratura, exerceu a advocacia na Associação dos Mutuários e Consumidores de Imóveis do Distrito Federal, ASMUT. Em 94, foi aprovado em concurso público e tomou posse no Tribunal de Justiça como analista judiciário. Então, antes de ser juiz aqui, ele já trabalhou no tribunal como analista. Em abril de 99, Maroja ingressou na magistratura. Então, já faz 26 anos que o Dr. Maroja é juiz aqui no Tribunal de Justiça. Atuou em diversas áreas do direito, estou vendo aqui no seu currículo, com passagens por várias CIBs, de família e da Fazenda Pública, além de ter exercido a função de juiz eleitoral na 20ª Zona Eleitoral do Distrito Federal. Em 2004, tornou-se titular da 3ª Vara de Família e de órfãos e sucessões de Ceilândia. Autor e palestrante, o Dr. Maroja é coautor das obras Manual de Justiça Multiportas, Patrimônio Cultural e Meio Ambiente e Direito e Transformação Social, além de membro fundador do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília, instituição voltada à reflexão e ao aprimoramento das políticas urbanas e ambientais. Eu estou lendo esse currículo para nós sabermos mais sobre a vida do Dr. Maroja. Paralelamente à judicatura, dedicou-se por muitos anos à docência. Grande professor, famoso como professor, lecionou na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, a EUDF, e na Escola da Magistratura do Distrito Federal, contribuindo para a formação de novas gerações de juristas e magistrados. Desde 2015, exerce suas funções como juiz titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Então, é com muita honra, nós recebemos aqui no programa História Oral, para essa entrevista, o Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, grande magistrado, conhecido, uma pessoa muito simpática, estudiosa, uma pessoa que tem muita credibilidade no Poder Judiciário da capital da República. Essa entrevista, Dr. Maroja, vai ficar disponível no canal do YouTube, no canal do Tribunal de Justiça, e vai ser transcrita também para o nosso memorial. Então, seja muito bem-vindo ao programa oral
do Tribunal de Justiça, doutor Carlos Frederico Maroja de Medeiros. Muito obrigado. Para mim que é uma honra. O senhor destacou num dos trechos aí da apresentação um aspecto que eu acho muito importante, que é realmente um cuidado com a juventude, um cuidado com o futuro, né, com a esperança. Eu acho que toda a iniciativa de índole cultural, como um projeto que o senhor vem desenvolvendo aí de fazer o registro das memórias do tribunal, isso me agrada muito, sabe, desembargador? Eu fico muito honrado de estar participando aqui e, ao mesmo tempo, isso vem exatamente de encontro com todo um ideário que eu tenho, com toda uma convicção filosófica. Então, um prazer estar conversando aqui com o senhor, estou aí à disposição. Muito obrigado pela sua honrosa presença a esse programa que vai ficar na memória, que vai ficar à disposição de todos. Vamos começar falando pela sua família. Eu vi aqui no seu currículo que você nasceu há 56 anos, então é um jovem magistrado, tem uma vida toda pela frente. Você é bom de matemática ou não? A compulsória vai até os 75 anos, 56 para 75, faz a conta aí. Dá 19, né? 19, então você tem mais de 19 anos para trabalhar como juiz aqui, né? Até os 75, se não houver mudança, né? Tem gente sugerindo de mudar a compulsória para 80, mas acho que não passa, não. Acho que 75 já é o limite. Na França, o povo brigou quando a Previdência aumentou a idade para aposentadoria para 65 anos. O povo não queria, porque queria que ficasse 60 anos. Mas a nossa compulsória aqui no Brasil vai até os 75 anos. Então, eu vejo aqui no seu currículo que você tem 56 anos, nasceu no Rio de Janeiro, filho de José Carlos Muniz e Medeiros e Maria Flávia Maroja Muniz e Medeiros. Você nasceu lá no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, o que seu pai fazia. Ele ainda mora no Rio de Janeiro, ele é aposentado. Então, que você falasse da sua família. A minha família, ela é uma família tipicamente brasileira, porque, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, na verdade, as origens da minha família estão em Pernambuco, e meus pais, efetivamente, eles são nascidos em João Pessoa. Eu fui nascer no Rio de Janeiro por um certo acidente, sabe, desembargador, porque meus pais já estavam radicados em Brasília. Meu pai era engenheiro, ele infelizmente hoje já é falecido, né? Ele era o quê? Engenheiro civil. Engenheiro civil. Ele foi um dos construtores de Brasília. Ele trabalhou aqui. Trabalhou aqui. Eu assim, de cabeça eu me lembro assim, obras que o senhor já deve conhecer que ele fez a estrutura, ele era especialista em concreto armado, em cálculo para essas estruturas de concreto, o que vem muito a calhar, né, para quem estava em Brasília no início. Ele trabalhou na sede do Yacht Club de Brasília, ele trabalhou onde era o Turing ali, que hoje é um SESI Lab, ali perto da rodoviária. Ele fez várias obras aqui ao longo da cidade toda. E eu fui nascer no Rio de Janeiro porque a minha mãe tinha um problema lá, que eu tive 3 irmãos que morreram antes de mim, e um tratamento que havia disponível era aquela coisa de eritroblastose fetal, né? E o tratamento que tinha era no Rio de Janeiro. Então eu sou nascido no Rio, mas basicamente nascido mesmo, logo depois, ainda muito novinho, eu vim para Brasília, cresci aqui, só fui retornar para o Rio já quase adulto para fazer minha graduação lá. Né? Então, seu pai veio para Brasília trabalhar como engenheiro civil em que ano, você lembra? E ficou aqui até a morte dele. Mas ele chegou quando? Eu nasci em 69, ele chegou acho que em 67. 67. Um pouco antes de eu nascer. Então a família já residia em Brasília, quando a sua mãe foi ao Rio para fazer o tratamento. Para o seu parto. Para permitir o meu nascimento. Muito bem. Então a origem da família é o estado de Pernambuco. Originalmente ela é de Pernambuco, depois eles acabaram indo para João Pessoa. E quantos irmãos no total? Você disse que 3 irmãos faleceram. Faleceram jovens. De irmãos que vieram depois de mim, né? 3 antes de mim faleceram e eu tenho mais 3 irmãos que vieram, que felizmente todo mundo vive muito bem. Então são 3 irmãos. Inclusive uma colega servidora aqui do tribunal. Então são 3 irmãos que moram aqui em Brasília. Não, uma irmã mora aqui,
a outra mora em Genebra e o outro mora no Rio de Janeiro, mora em Copacabana. Todos seguiram a carreira jurídica ou não? Não, só eu e a minha irmã que mas trabalha. Mas sua irmã é o quê? Trabalha no tribunal analista? Ela é analista. Ela era assessora do Dr. Carvalho, inclusive. Ela sim. Desembargador assessorando, Carvalho. Felizmente, saudoso desembargador Carvalho. Saudoso, é verdade. Queridíssimo. Foi um grande magistrado. Sim. Então a família, 3 irmãos vivos, 3 falecidos, e você foi criado em Brasília. Então você acompanhou desde 69, quer dizer, é claro, você acompanhou o crescimento da capital da República. Sim, eu sou Seu pai engenheiro, trabalhando em obras. Construindo a cidade. Chamava a atenção. Sim. Não é mesmo? Da família. A família devia acompanhar o trabalho dele. Sim. Eu tive o privilégio de acompanhar, na verdade, o que eu acho que foi talvez um momento áureo de Brasília, sabe, desembargador, que foram os anos 80, exatamente aquela efervescência em que o país estava ansiando por liberdade, por democracia, e Brasília, claro, obviamente, sempre fervilhou muito política, né, muito debate de ideia. A gente teve aquele momento cultural do rock de Brasília, que começou a fazer sucesso. Eu tive o privilégio de acompanhar tudo isso daí, ver realmente uma cidade adolescente, né? Eu vejo Brasília desde que ela tinha um pouco mais de uma década, que eu me entendo por gente, eu já entendia a dinâmica da cidade. Eu acho que isso me tornou apaixonado pela cidade. Relativamente ao meu pai, eu acompanhei a carreira dele como engenheiro, e isso sempre me deu muito orgulho, sabe? Eu me lembro de quando eu era criança, via meu pai ali nas obras, e engenheiro é um sujeito que é meio destemido, né? Porque eles sobem naqueles andaimes, fica lá em cima, sabe? Isso, para uma criança assim, era uma coisa assim deslumbrante. E sempre me deu muito orgulho, sabe, desembargador? Porque... E a sua mãe? Sua mãe, ela trabalhava ou era só do lar? Minha mãe, ela... Quer dizer, do lar trabalha mais do que é um trabalho, fora, né? A minha mulher não trabalha. Trabalha. Uma expressão que às vezes o homem usa, a minha mulher não trabalha, mas ela não faz nada? Ela que cuida da casa, do filho, ela trabalha mais do que o homem. Né? A minha mãe, na minha infância e adolescência, ela trabalhava mais em casa, de fato. Mais em casa. Mas ela começou a trabalhar um pouco mais tardiamente. Ela fez faculdade e resolveu entrar no MEC. Ela trabalhou no MEC um bom tempo. E ela acabou se aposentando no Cefet do Rio de Janeiro. Então ela trabalhou muito. Trabalhou bastante, ela chegou a trabalhar uma das lembranças doces que eu tenho do Rio de Janeiro, é que ela trabalhava ali no Palácio Capanema, que era a sede do Ministério da Educação e Cultura, e funcionou assim até os anos 90. Eu só imagino que uma das cenas assim mais doces assim que eu tenho da minha época de graduação lá no Rio foi que eu fui visitar minha mãe no Palácio Capanema, e eis que no elevador eu desço com ninguém menos que o Carlos Drummond de Andrade, que ele era servidor, né, do MEC, ele ia frequentemente lá para resolver, né, as burocracias assim. E o meu que eu fiquei tão emocionado, que estava assim no elevador com o Carlos Drummond de Andrade, em pleno Palácio Capanema, não consegui nem pedir um autógrafo, uma coisa assim, mas fica na memória da gente, né? Tá certo. Mas eu vejo aqui no seu currículo, veja bem, você nasceu no Rio, veio para Brasília, mas fez direito no Rio de Janeiro. Sim. Como é que foi essa trajetória? Você morou um período aqui em Brasília, estudou aqui em Brasília e retornou ao Rio? Sim, exatamente. A minha mãe, quando meus pais se separaram, então ela foi para o Rio de Janeiro, né, morar lá. Isso aí já se vão 40 anos, eu ainda era adolescente, né? E aí, quando eu estava na idade de fazer graduação, Você resolveu morar com a sua mãe, lá no Rio? No Rio, que fez a faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Lá na Federal Você Fluminense. falou que seu pai é falecido. Ele faleceu faz muito tempo? Ele faleceu já faz quase 15 anos. E ele tinha que idade quando ele faleceu? Ele tinha 64. 74? Não, 64. Ah, 64. Então faleceu jovem. Faleceu jovem. O que aconteceu com ele?
Ele teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e eu acho que ele faleceu um pouco de AVC, um pouco de teimosia, sabe? Que ele se recusava a tomar medicamento, ele tinha esse problema aí de colesterol, pressão alta e tal, e ele achava que não ele dava muita atenção. Conseguia resolver com exercício, com essa coisa toda. Ele teve um AVC, estava fazendo ginástica na academia, mas é uma doença, né? A gente tem que levar a sério. Foi inclusive uma das heranças ruins que eu tive dele, foi essa doença aí, mas eu voltou para Deus, né? Porque a gente tem um tempo aqui na Terra e volta depois para Deus. Ninguém escapa, né? Ninguém fica para ser bem, mas fica a memória e a vida continua com Deus. Né? Faz parte, né? Bem, você voltou para o Rio, foi morar com a sua mãe, fez Direito lá na faculdade, na Universidade Federal Fluminense. E como é que essa história de resolveu ser juiz? Porque eu estou vendo que você passou no concurso, você trabalhou aqui no tribunal como analista, você trabalhou como advogado na ASMUT, que é a Associação dos Mutuários. Como é que é essa decisão na sua vida, mudar de advogado, analista para juiz? Qual foi a motivação? Olha, eu vou aproveitar e vou linkar aqui, já que o senhor levanta isso, com a minha primeira impressão, a minha primeira emoção neste prédio que nós estamos aqui, no Fórum de Brasília. Eu criança ainda, o meu pai, ele calhou de entrar numa lide judicial. Como os americanos falam isso, né? Todo mundo tem o seu dia de tribunal, né? O dia de tribunal do meu pai não foi uma coisa muito agradável, porque ele era um empresário, um engenheiro, ele não gostava dessa coisa da burocracia, e ter que se envolver no processo judicial, isso era algo que claramente incomodava muito ele. E a primeira vez que eu entrei nesse fórum foi justamente visitando com ele para saber o andamento do processo dele. Esse processo até aconteceu uma coisa, uma dessas coisas mágicas da vida, sabe, Brado? O ponto é o seguinte: no primeiro momento que eu entrei nesse prédio, eu já sentia assim, uma coisa mágica nele, tanto uma atração. Sim, aquela coisa da grandiosidade, da justiça, da suntuosidade, da respeitabilidade, né, que a coisa inspira. E ao mesmo tempo de um certo temor, né, que é essa sensação que o cidadão comum tem, né. E uma coisa curiosa que aconteceu foi que depois, quando eu já era magistrado, já estava como juiz aqui no tribunal, ele comentou comigo sobre esse processo, que foi um processo que demorou alguns anos, né, e causou muita angústia para ele. E ele comentou que ele falou assim: nossa, eu perdi em primeira instância, consegui reverter no recurso, graças a um advogado que foi uma das pessoas mais cultas que eu conheci, um advogado que se chamava Mário Machado, e que calhou de vir a ser um desembargador aqui muito querido também. Procurador da República. Sim, onde ele esteve, ele se destacou. Presidente do tribunal. E assim, quando eu entrei na magistratura, eu inclusive aderi ao grupo político dele, que ele estava se candidatando à Magis, logrou êxito, né? Foi um presidente da Magis notável, foi um presidente do tribunal notável. E eu comentei isso com meu pai e falei: olha, é um magistrado que eu respeito e admiro muitíssimo também, que coincidência, né? Essas coisas de Brasília, né? De nós termos conhecido ele em circunstâncias diferentes, mas tanto um quanto o outro coincidimos na admiração pelo desembargador Mário. A minha intenção para a magistratura, desembargador, desde que eu entrei no direito, na verdade, eu já fiz direito meio voltado para isso. Eu me inspirei muito numa tia minha de João Pessoa, que foi juíza do trabalho, né, se aposentou já também, foi presidenta lá do TRT de João Pessoa.
E eu sempre achei muito bonito assim, o empenho dela, o humanismo que ela demonstrava, a importância que eu via no desenvolvimento da atividade. E eu sempre fui uma pessoa muito idealista, eu sou alguém que tenho muita esperança aí, na melhoria da humanidade, no futuro, como a gente estava conversando aqui no começo, né, eu trabalho muito para o futuro e tal. Eu sempre fui um ambientalista, né, eu estava no Rio de Janeiro justamente por ocasião da Rio 92, e eu sempre tive uma ideia de que a magistratura é uma carreira que permite que você tenha uma boa influência, que você possa realmente produzir algo bom para a sociedade presente e, sobretudo, para os que vêm depois. Só então, vou pedir uma parte aqui. Esse lado humanista que você está apresentando, ó, eu estou vendo que você é mestre em Sociologia e Direito. Exatamente. Você gosta de filosofia, sociologia. Sim, eu cheguei inclusive a cursar filosofia aqui na UNB, não consegui concluir por motivo de saúde na época, mas eu sou um filósofo diletante, digamos assim, e realmente toda a minha inclinação pelo direito, eu sempre achei que o direito realmente ele desafia a gente a estudar esses outros meandros aí da alma humana, né? Nós somos especialistas do ser humano nessa dimensão social, psicológica. Então, eu sempre tentei, de fato, articular, né, um embasamento jurídico com essas outras ciências humanas, sabe? Então, o juiz não é robô, né? Muita gente acha que o juiz é só um aplicador da lei, pega a lei e aplica a lei. Não. O juiz vive na família, vive na sociedade, acompanha tudo que está acontecendo no mundo. O juiz sofre quando às vezes condena uma pessoa, quando estuda um problema grave, com violência. O juiz também sofre, ele sente a situação da vítima, da própria sociedade. Então, o juiz ele tem que pensar em tudo. Não significa, portanto, apenas um aplicador da lei. Exatamente. Eu sempre falei isso para os meus alunos, quando eu dava aula, que quem está na área jurídica tem que ser, antes de mais nada, um humanista, tem que gostar do ser humano, né? Porque a gente cuida de nós, né? Dos nossos, e temos que fazer isso com amor à humanidade, né? Sobretudo com amor à humanidade. E eu sempre procurei muito levar isso em consideração, sabe, Ismael? Então, quando você foi fazer direito, você já estava pensando em ser juiz? Sim, já estava pensando. No meu primeiro semestre de faculdade já era meu sonho, já era minha aspiração. Preparando até psicologicamente para ser magistrado. Sim. O que você sonhava em fazer como juiz naquela época? Você é juiz e qual era a transformação que você pensava em fazer? Olha, eu nesse ponto, desembargador, eu acho que eu fui muito bem sucedido, sabe? Porque eu pensava em fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje. Eu não sonhava na época que haveria... Isso estava além até mesmo da minha utopia, digamos assim, de que um dia haveria uma vara especializada em meio ambiente, porque eu sempre fui um ambientalista, como eu falei para o senhor também. Mas quando ingressei aqui, eu gostava muito de trabalhar justamente na vara da Fazenda Pública, exatamente por essa perspectiva de atuação social, de poder influir, né, socialmente. E, ironicamente, eu acho que eu fui nos dois extremos, porque eu passei boa parte desses 26 anos que o senhor mencionou aí, mais de 10 deles foram em vara de família. Então eu tive nos dois extremos, no extremo da jurisdição mais particular, mais privatística, digamos assim, né? Direito de família, a gente está ali mexendo na intimidade, no indivíduo, né? No seu mais puro estado, para jurisdição mais difusa que tem, que é a ambiental, que é o direito realmente mais coletivo que existe. Ele é tão coletivo que ele abrange o interesse não só dos seres humanos, como das outras formas de vida, né?
E eu acho que as Sobretudo no Distrito Federal, Sim. que tem seríssimos problemas na área ambiental. Houve muita invasão, hoje a sociedade passa por um processo de regularização. Então houve muita conivência também da administração pública. E a população acabou sofrendo em razão disso. Eu diria que isso, infelizmente, não é uma característica só do DF, sabe? Do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. Né? A gente está vendo aí agora, a gente está aqui em final de 2025 discutindo a COP30, né? Uma COP em que o Brasil, inclusive, está se alçando a uma posição merecida de líder mundial na questão ambiental, e nós temos razão de ser, né? Nós temos aqui a maior floresta tropical do mundo, nós temos ainda condição de ter muito a apresentar, mas o fato é que até o atual momento, nós, aqui eu falo, nós seres humanos temos errado muito nesse âmbito, sabe, desembargador? Então, no Brasil e no mundo, isso é um problema que está em aberto, que precisa ser enfrentado. E um lema clássico dos ambientalistas... precisa ser enfrentado, esse problema. O Estado precisa resolver, não jogar a culpa na população. Exatamente. Um dos lemas clássicos dos ambientalistas é: pense localmente, haja globalmente, pense globalmente e haja localmente. Então, quando você enfoca a proteção ambiental na sua aldeia, no seu entorno, na sua casa, na sua família, você já está fazendo bastante, você já está realmente atuando em prol do meio ambiente. Eu fiz tudo um sistema. Né? Você que é especialista nessa área, porque não adianta você jogar a culpa, por exemplo, num morador de condomínio em situação irregular. Culpar o morador, ele precisava de um local para residir. Então o Estado agora tem a obrigação de regularizar esse problema. Sim. Para pacificar a sociedade, oferecer condições de moradia para quem precisa. Sim. Então, a questão ambiental, ela é particularmente desafiadora, porque ela pressupõe um sistema que tem que funcionar direitinho. E é um sistema que literalmente engloba tudo, sabe, desembargador? Então você não pode, por exemplo, querer resolver a questão do meio ambiente natural só cuidando do meio ambiente natural, se eventualmente você tem um problema social que está justamente impactando naquele aspecto. Então, quando você tem, por exemplo, uma deficiência, e o senhor toca nesse ponto aí, né, que é de fato um dos problemas recorrentes aqui no Distrito Federal. Se você tem uma deficiência na política habitacional, se você tem pouca oferta de moradia, eu não diria nem que existe pouca unidade imobiliária, não. A gente tem até unidade demais. O que a gente não tem é muita justiça na distribuição dessas unidades imobiliárias. Então, se você tem uma injustiça social que impede o acesso das pessoas à moradia, e no nosso quadrante histórico o senhor sabe disso, que você acessar uma moradia, um imóvel para você morar, para você suprir a moradia da sua família, hoje em dia é extremamente caro. Né? Um jovem que sai hoje em dia para o mercado de trabalho, ele tem muita dificuldade de acessar esse bem, que é um bem essencial. Todo mundo precisa de um teto, né, para poder viver com dignidade. Então isso acaba gerando uma série de outros problemas, como, por exemplo, o que o senhor está mencionando, a ocupação desordenada do solo, uma expansão desordenada da mancha urbana, que impacta, claro, na natureza, no mais básico, que é a coisa de que isso, quando se ocupa dessa forma, não se preocupa, por exemplo, de se estar destruindo uma nascente, de se estar destruindo uma região que pode ser um corredor de fauna. Mas isso gera um ônus para a sociedade também que é tremendo, porque depois que você tem uma cidade consolidada informalmente, para você colocar infraestrutura, né, de esgoto, distribuição de energia, etc., é muito mais caro do que você fazer isso e depois você vir com a cidade. Então, são problemas que eles acabam se interligando, se juntando, né, e que tem que ser encarados desse modo global.
Daí, inclusive, um dos meus móveis aí que me inspiraram, por exemplo, estudar sociologia, porque uma coisa alimenta a outra, né? A compreensão da outra. Muito bem. Doutor Maroja, para quem está com problema fundiário aqui no DF? Como? Não entendi? Temos muitas pessoas com problemas fundiários, problemas da ocupação irregular do solo. Sim. Qual é a esperança para eles? Olha, a justiça pode resolver ou essa é uma questão realmente política que depende do legislador? Não, isso é uma questão que depende de todo mundo, sabe? É preciso, inclusive, um engajamento, uma maior conscientização, e eu acho que talvez a frente mais difícil de quem pensa meio ambiente é a questão da educação ambiental, sabe, desembargador? Então, tem tanto a coisa de se necessitar fazer um letramento para a sociedade de que essas ocupações, essas invasões, etc., elas são algo que acabam se voltando contra o interesse de todo mundo, como um esforço coletivo. Eu vejo que o GDF, atualmente, de uns tempos para cá, ele tem feito realmente um movimento no sentido de regularizar, e eu acho que é necessário, efetivamente, né? Regularizar e trazer para a legalidade. Nós somos magistrados, a gente está aqui preocupado exatamente com respeito ao ordenamento jurídico e regularizar isso. Há pouco tempo, o Distrito Federal celebrou um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça para tentar resolver a situação irregular de solo aqui do Distrito Federal. O que o tribunal está querendo é que essa regularização aconteça de modo pacífico. E não apenas a justiça aplicar a lei, mandando demolir casas, expulsar invasores de área pública. Então eu acho que esse acordo já abre as portas para uma solução mais pacífica, com a finalidade realmente de regularizar. Eu ia chegar nisso, desembargador. Nós temos aqui agora no tribunal um projeto que não é só do tribunal, isso é um projeto que está sendo encaminhado pelo CNJ, de estruturação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Eu digo para o senhor que eu nem gosto muito desse nome, porque, para mim, o grande mote do que a gente está trabalhando na realidade não é nem tanto a questão fundiária, a questão de quem é proprietário, de quem é dono, da disputa sobre um pedaço de terra. Para mim, o grande interesse que eu tento equacionar nesse trabalho que eu estou inserido, junto aí com outro grupo de colegas, presidido pelo desembargador Renato, né, Escuzel, é a questão da moradia. Né? Então, a gente tem feito realmente um esforço no sentido de auxiliar nessas ações que importam aí em remoções coletivas, né? De vastas comunidades, tentando soluções mais humanizadas, que não impliquem efetivamente em remoção. Não apenas expulsar os adultos, jogar a família da rua. Pois é. Eu fui a favor da celebração desse acordo, para a gente abrir as portas para a solução. Não adianta só jogar a culpa no invasor e a justiça agir como robô ali, só aplicar cegamente a lei. Sem pensar nesse lado social. Como eu falei para o senhor, não adianta você resolver só um aspecto do problema. Os problemas ambientais e a questão fundiária é um problema ambiental, né? Você não consegue resolver só um aspecto deixando o outro de lado, porque eventualmente algumas vezes tem que se fazer um deslocamento de uma comunidade que esteja, por exemplo, numa área de risco, numa área que tenha uma sensibilidade ambiental mais qualificada, né? que demande uma preservação, mas a solução não pode ser simplesmente remover as pessoas de lá, porque as pessoas não vão virar fumaça. As pessoas vão continuar existindo e vão continuar precisando de moradia. Então, na hora que você remove, até para você não criar um outro problema grave de ter pessoas em situação de rua, pessoas aí numa situação de risco, você tem que já saber equacionar esse tipo de problema. E é esse o esforço que nós temos feito na Comissão de Soluções Fundiárias,
E eu vou dizer uma coisa para o senhor, dá um trabalho dos diabos, sabe? Porque a gente tem que fazer as visitas técnicas nos lugares, a gente faz audiências seguidas, tentativas de mediação, é muito diálogo, muito esforço dialógico, mas é um trabalho que ainda está seminal, sabe, desembargador? Nós estamos começando agora, mas já está começando a surtir alguns bons resultados. E eu digo para o senhor que... Isso é uma evolução importante e necessária. Sim, como eu disse, não adianta jogar a culpa somente no invasor. Exatamente. Você é um culpado, você estava num lote irregular, então você vai ser expulso. E o Estado? Exatamente. Por que ele deixou o sujeito ocupar aquele terreno? E o poder público, a gente tem trabalhado muito isso também, é o seguinte... Eu cito esse fato porque eu já trabalhei nessa área e eu aconselhava o governo, no período que eu fui 7 anos juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública. Sim. Eu dava conselho, entre aspas, para o governo regularizar a ocupação de solo no Distrito Federal. Sim. A Justiça não podia resolver isso. A Justiça tinha que aplicar a lei. Certo? Exatamente. Mas a solução teria que ser política, social. Sim. E o Estado, talvez, está evoluindo para isso. Sim, exatamente. O que eu acho é que, uma vez que a Constituição consagra lá no artigo 6º, entre os direitos sociais, o direito à moradia, isso... Quando você tem um direito que é definido para alguém, você está também estipulando uma obrigação para alguém, né? E no caso é o poder público, que tem realmente uma obrigação de garantir a dignidade da pessoa humana, isso é o valor transversal da Constituição, e uma das condições de dignidade, segundo o próprio artigo 6º da Constituição, é exatamente o provimento de moradia. Então o poder público ele tem que realmente se preocupar não apenas em remover pessoas, ainda que estejam numa situação de ilegalidade, etc., mas de suprir essa necessidade de dignidade e moradia, seja pela regularização, seja pela realocação no lugar mais adequado. Agora, é um problema que ele é um problema bem antigo, sabe, desembargador, e nunca foi realmente muito bem tratado. Em Brasília, a gente nunca teve uma política de moradia, e vamos combinar que no Brasil, desde que o Brasil foi tomado pelos europeus, nós nunca tratamos muito bem a questão da terra, né? Desde capitanias hereditárias, Seis Marias, essas soluções meio troncha, né? Sempre isso foi muito mal colocado. A questão da moradia hoje em dia, ela é uma questão que também aflige o mundo inteiro, sabe? E a gente tem visto algumas soluções interessantes pelos outros países que eu acho que vale a pena a gente observar com atenção. Então você tem, por exemplo, na Alemanha, a coisa de o próprio Estado adquirir unidades imobiliárias para fazer regulação de mercado. Então você, vamos dizer, adquire moradias, residências nas regiões mais centrais da cidade, distribui isso para as populações, ao mesmo tempo que você supre, de certo modo, a necessidade daqueles indivíduos, você também começa a regular o valor de locações, etc., né? Porque a gente tem também o problema da especulação imobiliária muito intensa hoje em dia, esses mecanismos como Airbnb, etc., né, que são mecanismos interessantes aí de giro de capital, a forma que o capitalismo tem se revelado atualmente, mas que precisa ter uma regulação também para que não aconteça isso que a gente tem hoje em dia, e isso é um fato estudado, sabe, desembargador? Por incrível que pareça, nós temos mais unidades imobiliárias do que pessoas sem residência, do que pessoas precisando de imóveis. Agora sim, elas estão disponíveis para esse tipo de giro de capital. Então, é realmente uma necessidade do poder público fazer esse equacionamento. Como dizia o Rawls, né, a justiça é a primeira das virtudes de qualquer sociedade. Então, obviamente, nós, do judiciário, temos um papel importante também nesse equacionamento. Todo juiz ele tem que ser um pouco professor, né? Como o senhor mencionou. Eventualmente, nas decisões, a gente tem que acenar
para o governo, olha, você precisa equacionar isso aí de um modo melhor, regularizando, né, fazendo a aplicação dos instrumentos aí de definição da função social da propriedade estão lá na Constituição, né, de IPTU progressivo, desapropriação, sanção, todos esses mecanismos. Então, nós do Judiciário queremos que haja solução política. Com certeza. Para esse problema gravíssimo. Sim. Que nenhuma família vive tranquilamente numa área irregular, correndo o risco de ser despejada, ter sua casa demolida com a da justiça. E a boa novidade é que, tanto nacionalmente, né, com a política judiciária de temas fundiários, como localmente, nós temos dado um pouco mais de abertura para a cooperação, para o diálogo interinstitucional nesse esforço aí, sabe? E foi com esses termos que o tribunal assinou o termo de cooperação com o Distrito Federal. Foi sob essa inspiração. A justiça quer solução política, não só jurídica. Estamos nos oferecendo para cooperar nisso daí, claro que dentro das limitações do que as nossas limitações institucionais oferecem. O juiz não é legislador, nós não podemos fazer as leis. E nem administrador, né? A gente está aqui para impedir, a gente não governa, a gente impede o desgoverno. Mas no que a gente possa auxiliar em termos de indicar soluções, a gente articula muito o diálogo, sabe, desembargador? Que às vezes essa sopa de letrinha que virou a administração hoje em dia, às vezes eles mesmos não conseguem se articular, se entender muito bem, então a gente consegue fazer essa composição de um diálogo de, vamos chamar a secretaria tal, a companhia tal, né, a empresa pública XYZ que eventualmente pode colaborar nisso daqui, vamos chamar o secretário de Estado nesse viés. E esse acordo que o senhor mencionou, ele propicia esse diálogo aí, né? E assim, a nossa expertise em ações dialógicas, né, em tentar acordos, em apontar para soluções, em saber o que é que a lei permite, o que é que a lei já não permite tanto, eu acho que pode ser uma boa contribuição. E como eu falei para o senhor, nós já estamos começando a ver alguns resultados benéficos desse esforço. E o tribunal está muito bem representado na Vara do Gabinete. Obrigado. Vossa Excelência, que é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que está querendo resolver o problema ambiental da capital da República. Isso é necessário. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo nessa área. Muito importante. Muito obrigado. Para a capital. Você trabalhou na área de família. Qual é o fato que você, assim, até hoje fica pensando, problema... O que está acontecendo aqui no DF, ou no Brasil, no mundo, nessa área de família? A gente está vendo muito divórcio, muita briga em família, envolvendo guarda de crianças, pensão de alimentos, reconhecimento de paternidade. Nós vemos tantos problemas na área de família. Com a experiência que você já teve na área de família, qual a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo? Olha, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida em família? Nós temos realmente... Eu quando entrei na jurisdição de família, na época tinha uma moda de se falar que a família era uma instituição falida, né? A família está em crise. Eu ouço isso desde criança, e isso é uma falácia, né? Porque a família... Ela jamais vai deixar de ser algo importante no desenvolvimento de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano. É na família que a gente tem aí a nossa formação básica, toda a nossa estrutura emocional que vai formar a nossa vida inteira. Os problemas que eu vejo aqui, que eu vi muito na minha época de juiz de família, Zimbabwe, eu resumiria no seguinte: nós temos ainda uma formação muito machista no Brasil, sabe? Nós temos um modo de pensar ainda em que as mulheres são muito maltratadas, sabe? Eu acho que isso é um problema grave.
as mulheres não são respeitadas como deveriam. O senhor mencionou até uma brincadeira que a gente fazia muito comumente na época que eu estava na jurisdição de família. Ela não trabalha. Mas peraí, né? Quem é que lava a roupa lá na sua casa? Quem é que faz a comida, essa coisa toda? Eu só acho que quem cuida das crianças, quem administra aí o orçamento da casa, você acha que isso não é trabalho? Você acha que isso é fácil? Porque não é. Vai fazer isso um dia, né? Porque nós estamos introjetados de que a ideia de que a família é uma atribuição feminina, que o homem sequer cogita isso. Isso está nas expressões. Quando a gente lembra que, por exemplo, eu gostava muito de brincar com isso quando eu era professor, que você tem uma dupla de expressões que elas são bem emblemáticas, que são patrimônio e matrimônio. Né? O patrimônio é o munus do pai, é a coisa, o pai sempre visto, o homem visto como provedor, como responsável pelo capital, por fazer dinheiro, digamos assim, né? E a mãe como responsável pelo matrimônio, pela família, pelas questões aí da família. Isso é introjetado na cabeça das pessoas como se essa responsabilidade fosse só da mãe. O homem ainda acha que é o chefe da família, como o Código Civil do tempo que a gente estudou, né, na nossa graduação falava, né, e que não faz mais sentido hoje em dia, mas na nossa alma, né, latina, brasileira, isso ainda é uma coisa que diz muito respeito. O homem ainda acha que tem poder sobre a mulher, poder sobre o sexo, sobre todas alguns acham que são donos, né? Que são donos, exatamente, da donos mulher. Da mulher, ninguém é dono de nada. Exatamente. E eu acho que todo mundo perde com isso, né? A mulher, obviamente, porque é desrespeitada, e o homem porque ele deixa de compartilhar a sabedoria que a mulher tem, a sensibilidade, o modo de ver as coisas feminino também. Então eu acho que muita coisa, eu via muito e me incomodava muito, sabe, essa coisa do desrespeito à mulher, quando eu estava na vara de família, mas eu tenho muita esperança que isso também caminha para mudar, né? Nós hoje em dia já temos essa lei Maria da Penha. O Estado tem se esforçado para corrigir as injustiças até históricas. Houve uma época que a mulher não podia trabalhar, não podia estudar, não podia votar, não podia ser candidata, não podia nem dirigir. Então, olha quanta injustiça na história em relação à mulher. Então, houve época que a mulher realmente era escravizada. Mas isso mudou. O Estado tem investido nas mulheres, as mulheres têm crescido, têm ocupado posições relevantes na administração do Estado, em qualquer área. Sim. Até na área penal, agora, o crime mais severamente punido no Brasil é o feminicídio. O sujeito que matar a mulher, a esposa, a companheira, ou matar uma criança por razão de gênero, uma pessoa idosa, deficiente, ele pode ser condenado a uma pena de 20 a 40 anos. Houve a mudança da nossa legislação. Sim. Hoje, o crime de feminicídio não é mais qualificadora do homicídio. Hoje, o crime de feminicídio é um crime autônomo no Código Penal e nós temos aí a maior punição. O réu pode ser condenado a uma pena de 20 a 40 anos, mais as agravantes. Depois de condenar no tribunal do júri, o juiz pode fixar uma pena de 40 anos e ainda agravar de 1/3 a metade, pode ir até 60 anos a morte de uma mulher. Matou uma mulher, pode pegar uma pena até de 60 anos ou até mais, dependendo das circunstâncias. Isso. Então o Estado tem dado esse socorro às mulheres. Sim. Para que os homens respeitem a dignidade humana, a vida das mulheres, suas companheiras. Sim. Então nada justifica a violência contra as mulheres. Então, essa é a situação hoje, e nós temos que melhorar cada vez mais o relacionamento de homem e mulher na administração pública, em qualquer área. O senhor está tocando num aspecto que ele me faz pensar que nós estamos, na verdade, num momento de transição, sabe? Porque agora nós estamos, vamos dizer, enfocando esse problema.
E tem gente que tem um erro de perspectiva que fala assim, eu nunca ouvia falar de tanto feminicídio, tanta violência contra a mulher desde que inventaram essa lei. Mas é porque a gente não tinha conhecimento, porque sempre existiu e sempre foi muito brutal, muito dramático. O senhor lembra disso? Nos anos 70, 80, desde aquele caso lá do Dock Street, né, com a lei, com vários desses casos aí famosos, a ideia do quem ama não mata, isso sempre foi um problema em que as feministas tinham que levantar essa bola e tal, e a sociedade meio que botava para baixo do tapete. Mas isso nunca foi uma ideia muito bem resolvida dentro do Brasil, e eu acho que a gente está começando a ir numa boa direção, mas ainda é um momento que me incomoda, né? Porque a gente vê muita punição, que significa que isso ainda tem acontecido com muito mais frequência do que seria tolerável, digamos assim. Né? Pois é. Quanta violência. E eu acho que todo mundo perde, como eu falei aquela hora para o senhor, porque eu não é que eu não estou querendo ser demagogo, não populista, não, mas eu sou leitor de mulheres, eu gosto de Hannah Arendt, eu gosto de Barbara Tuchman, eu gosto de Clarice Lispector. Eu acho que quando a gente dá abertura para a mulher realmente se colocar dentro da sociedade, a gente se enriquece muito, sabe, desembargador? Eu acho que uma convivência em que a minha mulher não é, digamos assim, uma subordinada, e sim uma parceira minha, uma sócia, efetivamente, em todos os sentidos, em que a gente vai compartilhar vivências e não ordens ou comandos, esse tipo de coisa. Isso torna a nossa convivência muito mais rica, muito mais deliciosa, né, do que a ideia que se tinha antigamente, né, de um homem mandando, uma mulher submissa. Então eu acho que tudo isso daí ainda é um desafio, especialmente para os colegas que estão nas áreas de família, de tentarem ajudar a mudar essa mentalidade. A gente não tem um poder tão grande assim, mas por meio das nossas decisões a gente consegue influenciar. Exatamente. Em favor da dignidade humana. Exatamente, exatamente. Doutor Maroja, o senhor tem 26 anos aqui no tribunal, como já falamos aqui, uma vida pela frente. O que espera fazer daqui para frente? Você está lá na vara do meio ambiente, que é uma das varas mais importantes do Tribunal de Justiça. Qual é o seu plano, seu projeto, seu sonho daqui para frente? Já tem muito tempo aqui para trabalhar no tribunal. 56 anos, como nós falamos, você tem quanto tempo? Até os 75? Tem mais de 19, né? Tem mais de 19 anos. Você ainda pode trabalhar mais de 19 anos. Então, né, já parou para pensar, não? O que você vai fazer daqui para frente? Ou vai continuar fazendo? Olha, desembargador... Qual a sua expectativa aí? Eu sou, antes de mais nada, eu sou um ambientalista, então, como eu falei para o senhor, eu acho que eu fui muito sortudo de ter conseguido estar lotado na vara do meio ambiente. O meu sonho realmente eu começar a ver demandas ambientais mais refinadas, sabe, da gente pensando não em corrigir problemas do passado, de regularizar o que está troncho, mas de conseguir debater com a sociedade projetos para o futuro, né? Planejamento urbano, planejamento ambiental mais para frente. Eu tenho muito, digamos assim, a ânsia de ajudar na consolidação da democracia. A minha geração, ela tem, digamos assim, um trauma, né, de certa forma, com a questão democrática, e eu acho que isso é um tema que a gente tem que realmente saber trabalhar bem, e eu tenho me esforçado muito, por exemplo, de conduzir boa parte das minhas ações coletivas pelo meio do processo estruturante, que é uma técnica em que a gente chama a sociedade realmente para debater, muitas audiências públicas, né, um diálogo assim, constante aí com lideranças comunitárias, ambientalistas, etc. Eu confesso para o senhor que eu não tenho muitas ambições além de realmente, digamos assim, refinar ainda mais esse trabalho que eu já tenho feito hoje, né?
A par disso, eu sou um nerd, eu gosto muito de estudar, então eu tenho muita vontade de refinar, né, essa parte também acadêmica de direito ambiental, da interface das ciências sociais com a questão jurídica e ambientalista, e eu acho que isso é uma necessidade premente para o mundo atual, né? E no mais, os meus grandes projetos de vida hoje são meus filhos, né? Estou vendo eles aí crescendo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina que já é adulta, né? Está com 24 anos, está começando a fazer pós-graduação em biologia na UNB, para minha alegria imensa. Uma apaixonada pela vida, assim como eu. Qual é o nome da filha? Fala. Maria Isabel. Maria Isabel, fazendo biologia, pós-graduação. Está entrando na pós-graduação, pesquisadora. Aí eu tenho os dois barrigudinhos, né? O Carlos Sansão Maroja, que é o do meio, que está com 12, e tem o Pedro, né, que é o caçulinha lá, o neném da família, que são todas crianças maravilhosas também. E são meu grande projeto hoje em dia. Sua filha que fez biologia, está se aperfeiçoando aí, você não sugeriu para ela fazer direito? Ela que escolheu biologia? Houve alguma influência da sua parte? Ela chegou a fazer 2 semestres de direito no CEUB, mas não gostou muito, não. Ela realmente tem mais essa cabeça mais de bióloga. Você gostaria que seus filhos fossem magistrados também? Ou não? Olha, você vai tentar influenciar daqui para frente ou eles que vão escolher o caminho deles? Eu quero que eles sejam felizes, sabe, desembargador? No que eles puderem fazer. É claro que assim, eu adoraria ver o filho meu seguindo a carreira, né? Isso aí seria uma alegria muito gigantesca. Eu acho que pelo menos um dos meninos vai acabar querendo trilhar, sabe? Mas como eles ainda estão muito novinhos, estão naquela fase que quer ser desde astronauta, né, até cientista nuclear, passando por magistrado, eu estou deixando, eu estimulo eles a estudar. Estude, né? Estude, porque isso é um dos grandes prazeres da vida e isso é que forma a gente. Cada um vai seguir o seu caminho na vida, e aí, né? Se for o que faz feliz, de acordo com o seu talento, apoio, sua missão. Porque Deus dá uma tarefa para cada um, né? Exatamente. Isso não é só uma decisão humana, é uma decisão bem de Deus. Pois é. Falar em Deus, você segue alguma religião? Não. Você não segue? Não. Mas já seguiu no passado? Não. Eu nunca tive realmente um sentimento religioso. Não. Meu pai era muito religioso, minha mãe tem, mas isso nunca foi um aspecto realmente que me influenciou muito, não, sabe? Tá bem. Bem, doutor Maroja, então nós temos 19 anos de carreira pela frente. Como é que está a sua antiguidade aqui no tribunal, hoje? Ixi, eu tô acho que... Hoje é dia, para memorizar aqui, 11 de novembro de 2025. A sua antiguidade. Você tem tempo para ser juiz de direito, substituto de segundo grau, ou seja, desembargador convocado, e depois desembargador aqui no tribunal. Tem idade, tem muito tempo. Olha, você já fez alguma reflexão sobre isso? Eu não vou mentir para o senhor de que isso, para mim, seria uma honra gigantesca, que eu sou apaixonado pela instituição, né? Se eu pudesse ascender aí a uma função de desembargador, meu Deus, assim, seria uma coisa realmente maravilhosa, carreira, né? Mas eu converso para o senhor também que eu não vejo muita esperança para isso não, sabe, desembargador? Que eu acho que eu estou em 40 e alguma coisa, a gente tem um tribunal jovem, né? Então, assim, eu não tenho muita esperança de chegar ao cargo de desembargador, não. O que em nada reduz o meu orgulho, a minha satisfação de trabalhar. E como eu falei para o senhor, estou no primeiro grau, mas eu trabalho numa área que é uma área social, acima de tudo. Exatamente, que eu gosto muito, né? Eu me considero
um ambientalista de primeira hora, desde que se começou a conversar sobre isso. Então não pretende sair da vara do meio ambiente? Não, por não. Enquanto... Se algum colega está de olho nela aí, sinto muito, eu já não tenho boas notícias para ele não, porque por mim, eu permaneço lá. Estamos muito bem representados na vara do meio ambiente, com a presença de Vossa Excelência. Eu vejo até que você já escreveu o livro, Manual de Justiça Multiportas, a solução consensual, a decisão consensual, a pacificação da sociedade pela conciliação, mediação, isso é importante. Sim. Patrimônio cultural e meio ambiente, direito e transformação social. Olha aqui, um trabalho feito no Instituto de Direito Urbanístico, que realmente mostra a vocação de Vossa Excelência pelo mundo ambiental, pelos conflitos ambientais. Então, pelo visto, vai ficar muito tempo lá, né? Na vara. Por mim, eu devo dizer que eu tô feliz na minha situação atual, desembargador. Tá bem. Agora, uma pergunta que muita gente faz e quer um depoimento, um testemunho. As pessoas perguntam para o juiz, para o desembargador, como é que ele estudou para passar no concurso. Porque é tão difícil passar no concurso para juiz, então as pessoas querem saber como é que o senhor conseguiu estudar para passar no concurso. Como é que foi a sua vida, a sua preparação? No seu caso, você disse que quando entrou na faculdade já pensava em fazer concurso para juiz. Como é que você se preparou nessa área? Qual foi o seu método de estudo? Bom, hoje em dia isso está bem diferente, né? Porque hoje o pessoal corre atrás desses coaches, né? De orientações mais, digamos assim, especializadas vamos dizer, professores de áreas distintas. Na época em que eu estava me preparando para o concurso, a gente tinha alguns cursos famosos, eu estudei no processo, com a desembargadora Ana Maria Amarante, por exemplo, acho que foi a nossa grande professora de processo civil. Eu fui professor aqui lá também. Você não foi o senhor também foi professor lá, mas acho que eu não cheguei a ter aula com o senhor, não. Mas, assim, o processo era a nata assim, dos professores, e eles davam realmente aquela estrutura que você tem que pegar ali e desenvolver, porque realmente ninguém consegue estudar todo o universo de desafios que um concurso pede. O que eu recomendaria, né, para alguém que está querendo seguir a carreira hoje em dia, além de, claro, estar atualizado com a jurisprudência, eu tenho visto muito que os concursos têm se preocupado com isso, mas um ponto importante é você realmente tentar ampliar a sua cultura, não apenas jurídica, mas também dessas outras ciências humanísticas, do que se chamou de formação humanística, né? Então, filosofia, sociologia do direito, psicologia, todos esses elementos aí vão te dar um diferencial no concurso, porque eles exigem isso hoje em dia. Isso demonstra, inclusive, uma viragem no próprio tratamento do direito. Nós estamos superando um pouco aquela ideia positivista, né, de enfocar muito a norma jurídica como um único elemento. Nós temos um direito mais preocupado efetivamente com o fenômeno social, né, com as pessoas em si mesmo, né? Uma coisa que eu fiz e que me foi muito útil para o concurso foi ingressar no tribunal, que depois que eu fui advogado, como o senhor mencionou, eu passei também 5 anos como servidor do tribunal. Como servidor, fui diretor de secretaria. E a vantagem de você trabalhar também nesse aspecto, eu acho que vale a pena você advogar, eu acho que vale a pena você ter uma passagem como servidor, porque você começa a também ter empatia com esses outros atores com os quais a gente convive, né? A gente tem que saber como é que é a angústia de um advogado que está ali sendo pressionado pelo cliente, né? Isso tem que passar na consideração do juiz, e a gente tem que saber como que é a interface do servidor com o público, as necessidades da labuta diária, né, dessa questão toda. E uma coisa que é muito útil, a meu ver, quando você
ingressa como servidor, por exemplo, é que você começa a se acostumar com a redação que o juiz utiliza no seu dia a dia, que é muito diferente de um advogado, por exemplo. Um advogado ele tem uma técnica de redação, de retórica, que é mais no sentido de convencer, de saber pedir, de ter, né, mais aquela diplomacia, digamos assim, no trato. O juiz já é alguém que vai exercer uma autoridade, então ele tem que ter mais convicção, ele tem que demonstrar ali uma maior certeza, uma maior segurança, porque isso, o juiz ele também está convencendo, né, o seu jurisdicionado, aquela pessoa que vai ler aquela decisão. Então eu acho que você treinar essa redação, porque parece que é fácil, é só uma questão de adaptação de estilo, mas não é. Você tem que realmente ter uma segurança maior, ter um modo de se expressar que é bem diferente do que a advocacia, por exemplo, normalmente utiliza, né? Então eu sugeriria isso, se for possível, né, ingressar no... Mas o seu método de estudo, você fazia o quê? Resumo? Pegava o livro, o código, lia, fazia uma... Eu gostava muito de fazer resumo, de pegar vários livros, né? Até hoje os fatos principais. Minha sala de estudo ela é meio bagunçada, porque eu quero estudar patrimônio cultural, por exemplo, é um dos temas que eu gosto. Eu pego uma pá de livro de referência, vou na biblioteca, coloco tudo junto lá e vou tentando, exatamente como o senhor falou, vou pegar aqui um aspecto específico, né, patrimônio cultural religioso, aí eu pego o que o autor XYZ, vou resumindo ali. Isso depois a gente tem um bom referencial para afirmar as ideias. É uma técnica que eu usava muito, efetivamente. Muito bem, olha que entrevista bonita com o Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, nosso grande magistrado, professor, escritor, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Bom, a minha mensagem eu acho que eu coloquei aqui ao longo da entrevista, né? Eu acho que nós devemos aí nos preocupar aí com o ser humano em geral, com os seres vivos em geral, né? Mas especialmente com os nossos mesmos, que quando a gente tem empatia por um semelhante, nós vamos ter também com o restante, né, viver a vida da forma mais ética, mais amorosa possível, mas eu quero destacar que, na verdade, o nosso olhar não é para o medo, é para a esperança. Né? E eu sou alguém que eu tenho muita esperança, muita fé na humanidade, muita confiança em que nós vamos conseguir realmente transformar esse planeta num lugar justo, num lugar saudável, equilibrado e agradável para todos nós. A gente deve isso para os nossos filhos, para os nossos netos, né, desembargador? Então é isso, fica aí essa minha mensagem de esperança e paz e amor para todo mundo. O senhor é um orgulho para o Tribunal de Justiça e para a sociedade do Distrito Federal e do Brasil e do mundo. Muito obrigado. É um grande magistrado, um professor, escritor, uma pessoa competente, preparada para dar solução aos conflitos no momento na área ambiental do Distrito Federal. Está fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado pela sua honrosa presença aqui no programa História Oral. Parabéns pela belíssima história de vida. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso e mais felicidades.